Oi, lindos, tudo bem? Uma posição um pouquinho diferente hoje, mas é só para diferenciar um pouquinho, aparecer os outros desenhos também, né? De vocês. Bom, hoje a gente vai falar de, sistema endócrino, tá? É um sistema que é formado por glândulas e hormônios, ok? Então, assim, a gente conversou sobre o sistema nervoso, né? Essa ligação, essa importância do sistema nervoso com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, né? Então, mexer a pontinha do pé lá embaixo tem tudo a ver com o sistema nervoso, né? Lembra que a informação ela passa pela medula espinhal e aí a medula espinhal manda para os nervos e os nervos vão fazer a função, vão realizar, né? A função que o nosso cérebro, o nosso cerebelo ou o nosso bulbo, né? Tronco encefálico solicitou, né? Então a gente, ai, neném, você veio ver meus alunos? Bom, então a gente deixa eu tirar, né? Pronto, consegui tirar a Molly daqui. Ela queria participar da aula com vocês, né? Bom, gente, eu preciso pôr meu óculos, porque senão eu não enxergo, tá? Então, é a página 211, ok? Página 211. Aqui, ó, hormônios e glândulas. Nós vamos começar grifando assim, ó. O sistema nervoso coordena diversas atividades. Em várias situações, esse sistema atua em conjunto com o sistema endócrino. Então, por que fala que o sistema nervoso, ele trabalha em várias situações com o sistema endócrino? Porque vocês vão ver no decorrer desse vídeo e com o estudo que a gente vai fazer nessas páginas aqui, que o sistema endócrino, ele tá totalmente, né, claro, né, todos estão ligados ao sistema nervoso, mas o sistema endócrino é um dos que estão, assim, na maioria das vezes que a gente utiliza, né, a gente faz as coisas, as nossas atitudes, tudo está voltado também para o sistema endócrino. Tá? Por exemplo, quando a gente acorda, a gente já sabe se a gente tá feliz, se a gente tá triste, se a gente acordou bem, se a gente não acordou. Isso daí vem também da glândula, de uma glândula chamada suprarrenal, tá? Que ela produz alguns hormônios relacionados a emoções, tá? Por exemplo, quando a gente sente o medo, né? E aí a gente vai falando disso aí aos poucos e vocês vão entendendo o porquê que o sistema endócrino está tão ligado com o sistema nervoso, tá bom? Então, o sistema endócrino, ele vai produzir substâncias, ele produz algumas substâncias que são mandadas para a corrente sanguínea. Essas substâncias são os hormônios, tá? Então, ó, substâncias que são enviadas para a corrente sanguínea produzidas por glândulas, tá? Então, ó, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas. Essas glândulas, sistema endócrino formado por glândula. Essas glândulas produzem substâncias que são enviadas para a corrente sanguínea. E essas substâncias são chamadas de hormônios, tá bom? As glândulas, elas são divididas entre endócrinas e exócrinas, tá bom? Vamos primeiro grifar aqui, ó, o terceiro parágrafo e o quarto parágrafo aqui, ó, tá? Da página 211, que explica o que são hormônios, é o que a Pro acabou de falar. Aqui fala um pouquinho mais extensa, mas a Pro deu um resumo, tá? Eu acho até legal se vocês quiserem colocar em caderno, tá? Então, ó, o sistema endócrino é formado por glândulas. As glândulas produzem substâncias que são enviadas para a corrente sanguínea. Essas substâncias são chamadas de hormônios, tá? Mas, grifem aqui, tá? Tá falando isso daí, é que eu fiz um resumo. O sangue distribui os hormônios do local onde são produzidos para as diferentes partes do corpo. Então, assim, dependendo onde ela for produzida, ou seja, para onde esse hormônio tem que ir, o sangue que leva. O sistema sanguíneo quem faz isso. Ô, corpo humano, como você é lindo! Que máquina maravilhosa é o corpo humano, né? Que máquina!
Bom, aqui, inclusive, mostra alguns exemplos, tá? Alguns exemplos na página 212, para onde esses hormônios são levados, tá? Então, ó, tem aqui, por exemplo, na frequência cardíaca, na respiração, no sistema digestório, no suor, tá? E tem até uma curiosidade aqui, ó. Muitas vezes deixamos de realizar novas atividades por medo. Portanto, devemos avaliar cada situação e não deixar que o medo nos impeça de realizá-las, né? Então, o que acontece? Às vezes a gente tá com medo. De onde sai esse medo? Quem é que produz esse tremor, esse susto, essa coisa de fechar a mãozinha assim, ó, porque eu tô com medo, de olhar para todos os lados, né? E às vezes a gente deixa de fazer uma coisa bem legal porque a gente tá com medo. Então é legal também a gente, o medo ele é necessário, né? Como a gente já tinha conversado quando nós falamos de sistema nervoso, porém, a gente precisa prestar bem atenção se também não tá prejudicando a gente, tá bom? É só uma curiosidade essa parte aqui, mas que faz parte do sistema endócrino, porque vocês vão entender já quem é que faz isso, tá? Quem é que manda o sistema nervoso manda essa informação e que glândula que funciona para esse medo existir, tá bom? Então, olha lá, as glândulas endócrinas, elas produzem hormônios que são liberados para a corrente sanguínea. Ok? Então, os hormônios, as glândulas endócrinas, elas liberam hormônios que vão direto para a corrente sanguínea, tá bom? Então, ó, até grifa aí no livro de vocês, página 212. Glândulas endócrinas são responsáveis pela produção dos hormônios que são liberados na corrente sanguínea, tá bom? Glândulas exócrinas também faz parte do sistema endócrino, mas é um tipo de glândula diferente. São hormônios que são liberados no interior do corpo, não vão para o sangue, tá? Inclusive aqui, ó, no exemplo aqui, tá falando da sudorípara, tá? Tá falando da sudorípara. Eu fiquei olhando porque eu falei, ué, não pode ser. Mas é assim, ó. Tá falando das glândulas sudoríparas. Quem são essas glândulas sudoríparas? Sudoríparas, suor, tá? Então, o que acontece? Esses hormônios, quando a gente vê o suor aqui, ó, a partir de agora, principalmente na aula de educação física, na hora do intervalo, que o tio Clécio fala, não corre, não sei o quê, e tem gente que corre, né? Enfim, prestem atenção. Quando vocês suarem, vocês vão falar assim, olha o meu sistema endócrino funcionando aí, a minha glândula exócrina, sudorípara, está funcionando e mandando os meus hormônios, só que para fora do corpo, ela não fica no interior. Tá? Por que a Clara eu dei uma parada aqui? Porque, na verdade, eu ia dar um exemplo do estômago também, né? O estômago, ele também produz um hormônio e que ele fica ali dentro, né, na hora que ele tá trabalhando. Mas, tudo bem, aqui tá dando um exemplo da glândula sudorípara, tá? Deem uma olhadinha. Grifem também, secretam seus produtos no interior de cavidade do corpo e na superfície dele. Tá bom? Então, assim, ó, facinho. Endócrina, vamos dizer assim, ó. Endócrina é o que está dentro, tá? Entrou, endócrina. Exócrina, externa, tá? Então, é quando essas glândulas, elas vão liberar os hormônios, mas pro lado de fora. Tudo bem? Aqui na página 213... Página 213, isso, página 213, a gente tem também algumas glândulas, tá? Alguns exemplos de glândulas e as suas ações, tá bom? O que vocês vão fazer? Sim, a gente vai copiar essas partes que a gente grifou aqui. Tá? O que a gente vai copiar? A gente vai copiar essa partezinha aqui, tá bom? A gente vai copiar
esses conceitos aqui de glândula endócrina e exócrina é pouquinha coisa, tá? E aí a gente vai copiar isso aqui também, tá? Essa parte aqui no caderno, em caderno, é muito, muito, muito importante. Por quê? Porque vai te... Quando a gente for falar de outras glândulas no sistema reprodutor, por exemplo, a gente volta lá no caderno e dá uma olhadinha para lembrar o que é, porque eu sei que às vezes a gente esquece, né? Normal, né? Então vamos lá. Alguns hormônios são produzidos por essas glândulas específicas aqui. A hipófise, por exemplo. A hipófise, ela está totalmente relacionada ao desenvolvimento do corpo, ao crescimento, mas assim, ó, ao crescimento mesmo, tá? Então, a pessoa, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, e a hipófise, ela controla essa parte do crescimento do corpo, tá? A tireoide, quem já ouviu falar hipotireoidismo, hipertireoidismo, tá? Então, é uma glândula também. A tireoide, ela é muito importante, gente. Ela tá relacionada a diversas funções, a diversas células, tá? E ela funciona principalmente no desenvolvimento do sistema nervoso. Olha por que ela é tão mega importante, tá? Aí a gente tem as suprarrenais também, que agora vocês vão entender. Imagina que a gente tá andando lá na rua, tal, e aí um pitbull foge de uma casa. Qual é a nossa primeira reação? A gente não conhece o cachorro, né? Não, o pitbull, gente, é uma raça tão linda, tão fofinha, mas infelizmente tem aquela coisa que as pessoas falam que é uma raça agressiva. Não é, é uma maneira que as pessoas, né? As pessoas falam isso, mas não é uma raça agressiva. Ele é um pouco bravo, mas ele é domável, tá? É uma graça. Porém, por que eu tô dando esse exemplo? Porque é uma coisa que as pessoas falam, pitbull, já fica com aquele medo, né? Então, vamos falar assim, qualquer cachorro, um cachorro que você acha que vai ser muito bravo e aí ele vem correndo na sua direção, seu coração começa a acelerar, né? Começa a se até dar tontura, a mão começa a suar, ó, as glândulas exócrinas começam a funcionar aqui, as sudoríparas mandando suor para a mão e você começa a suar de medo. Quem que está produzindo isso? As glândulas suprarrenais. Ela controla a adrenalina do seu corpo. Ela controla as suas emoções, né? Na verdade, ela libera os hormônios das suas emoções, que são controlados, obviamente, né? Como a gente já conversou, pelo sistema nervoso. Mas quem libera esse hormônio da adrenalina são as suprarrenais. Então, a maioria das situações de emoções, né? De atividades, assim, elétricas, né? Aqui no livro fala as situações de estresse, né? São as glândulas suprarrenais quem produz, tá? Por exemplo, aqui, ó, na página 212, o menino tá num brinquedo, ó. Ele tá num brinquedo com uma cara de medo, de susto, né? Com certeza a adrenalina dele tá à altura. Assim como existem momentos felizes também, numa apresentação, por exemplo, né? Quinto ano vai agora entrar para se apresentar na formatura, vai fazer a dança da formatura. Então, antes de entrar, o coração tá acelerado, né? Aquela alegria, aquela emoção e aquele medo ao mesmo tempo, né? Ai, e se eu cair, não sei o quê, né? Então, tem tudo isso. Então, essa glândula, ela, olha só como ela é, hein? Como que ela consegue, né? Uma glândula faz tudo isso, tá? Então, as glândulas suprarrenais, elas produzem essa parte das emoções, dos grandes situações de estresse, né? Agora, o ovário e o testículo, a gente vai conversar, eu vou explicar, tá? Mas fiquem sabendo que quando a gente for falar de sistema reprodutor, nós vamos voltar nessas duas glândulas, tá? Porque elas são duas glândulas muito importantes e que, inclusive, na idade de vocês, ela está trabalhando muito, tá? Os ovários, somente as mulheres quem tem, tá? Essas glândulas chamadas ovários, tá? São duas, somente as mulheres quem tem. Então, o que que ela faz? Ela controla totalmente o desenvolvimento feminino, tá? Então, a mulher, conforme ela vai crescendo, as meninas, né? Ela vai crescendo, antes de virar mulher, na idade de vocês, inclusive, o que que vocês vão perceber? Vai começando a aparecer mais seio,
né? A voz começa a mudar, os trejeitos de vocês começam a mudar, né? O jeitinho de vocês conversarem, inclusive essas manias assim, ó, tá? As menininhas começam já a fazer. O ciclo menstrual que vai aparecer também, tá? E isso vai para o resto da vida, inclusive lá na frente, quando tiver uma gestação, os ovários também, essas glândulas também são responsáveis por uma grande parte da gestação, né? Ou uma grande parte, né, da gestação, muita grande parte. No sistema reprodutor, quando a gente adentra mais em ovários e testículos, vocês vão ver essa ligação, tá? Das glândulas, essas funções dessas duas glândulas, tá bom? E aí também, além de tudo isso, são os ovários que produzem as células reprodutoras sexuais das mulheres, que se chamam óvulos, tá bom? Então gravem bem esses nomes, porque quando a gente falar de sistema reprodutor, a gente vai falar disso também. E essas funções, esses desenvolvimentos dos ovários nas meninas é a mesma coisa no caso das glândulas testículos, que são nos meninos. Só os meninos possuem testículos. Olhem lá os desenhos que tem aí na página de vocês, na página 213. Tá? Então os testículos também, eles fazem essa questão do desenvolvimento masculino, tá? Então a voz dos meninos começa a engrossar, as meninas com aquela voz de taquara rachada, né? E os meninos com aquela voz assim, começa a falar assim, começa a andar diferente, né? Os pensamentos, as atitudes, então tudo isso vai se moldando, né? Começa a aparecer pelos nas pernas, embaixo do braço, né? E assim vai. Então vai se desenvolvendo. Que glândula que faz essa parte do desenvolvimento são os testículos, isso nos meninos, tá? E também é responsável pelos espermatozoides, que são as células reprodutoras dos meninos, tá? Então, quando a gente falar de sistema reprodutor, nós vamos adentrar mais em ovários e testículos, tá? Então, copiem todas essas glândulas aí. Essas partezinhas que a gente grifou, tá? De conceito de sistema endócrino, hormônios, glândulas endócrinas e glândulas exócrinas e essas glândulas aqui, coloquem em caderno exatamente por isso, porque são assuntos que a gente vai ir e voltar, e é bom a gente ter sempre em caderno para que a gente possa relembrar. Tudo bem? Aqui na página 214, ela fala de alterações hormonais e a saúde, tá? Então aqui ela dá um exemplo da diabetes, tá? Mas não é a única. A gente tem também muitas pessoas que a gente fala assim, tem problema de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo. Ou seja, ou a tireoide ela trabalha muito mais do que o normal, ou ela trabalha menos. Vamos voltar lá, qual é a função da tireoide, ó? Produz hormônios que regulam as atividades das células e o desenvolvimento do sistema nervoso. Então, ela trabalha em diferentes células. Então, tem gente, por exemplo, que quase nem come, né? Ou melhor, mantém uma alimentação saudável, porém engorda, porque tem hipotireoidismo, né? E aí também está relacionado à pressão arterial, e isso vai adentrando e vai crescendo e vão criando várias outras doenças e alterações hormonais, tá? Aqui na página 214 dá o exemplo da diabetes. O que é diabetes? O nosso corpo, a gente tem glicose no nosso corpo, tá? A glicose, ela é um tipo de açúcar, e isso é normal, todo mundo tem, tá? E ela existe onde? Na corrente sanguínea, tá? Agora vamos lá. Quem é que produz a glicose? Tá? Como é que a glicose chega em nosso sangue? Quem é que produz isso? Então, olha só como é que funciona. O transporte da glicose para o sangue é feito através da insulina. A insulina é um hormônio, ó. É um hormônio, e é um hormônio produzido por uma glândula chamada pâncreas, ok? Então, o pâncreas, ele vai produzir esse hormônio insulina. Essa insulina leva a glicose para a corrente sanguínea, que é o que a gente precisa, ok? Se por acaso essa insulina não é levada de acordo, ou
O pâncreas também não trabalha adequadamente com o normal, como deveria ser o normal. Se por acaso a insulina ela não é produzida em quantidade suficiente ou não faz as funções adequadas que ela precisa, acontece como eu posso dizer, um acúmulo, né? Vai crescendo uma quantidade, uma taxa de glicose vai se acumulando no sangue. Tá? Então esse transporte, essa troca não vai existir adequadamente. Então vai acontecendo um acúmulo. Esse acúmulo de glicose decorre a uma doença que se chama diabetes, tá? Ela é controlada, tem medicação, tem tratamento, tá bom? Até hoje não se encontrou a cura. Tem tipos de diabetes, não existe um tipo só de diabetes, tá? A gente pode sim ler um pouquinho mais sobre isso, conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Porém, aqui no livro, nessa página 214, ela não vai adentrar nisso, tá bom? A gente pode fazer isso paralelamente, ok? Então, depois de vocês lerem, vocês vão grifar essa parte todinha da diabetes, ó, o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo, que é muito importante, tá? Porém, essa parte da alteração hormonal e a saúde, vocês não precisam colocar em caderno. O que eu quero em caderno são os conceitos das glândulas, tá bom? Que é o que a gente grifou na página 211, 212 e 213. Tudo bem? Aí nós vamos fazer o exercício, são 2 páginas de exercício, e aí já a gente faz a correção. Tudo bem? Beijo e ó, não deixem de esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo.